Façamos hoje a leitura do capítulo 12 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Bem, os que vieram a Davi em Ziclag. Primeiras Crônicas 12:1. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, tendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Primeiras Crônicas 12:2. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Primeiras Crônicas 12:3. Aiezé, o chefe Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Azamavete, Iberaca e Jeú, o Anatotita. Primeiras Crônicas 12:4. E Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaziel, e Joanã e Josabade, o Gederatita. Primeiras Crônicas 12:5. Elusaí e Jerimote e Bealias e Semarias e Cefatias, o Harufita. Primeiras Crônicas 12:6. Elcana e Isaías e Azarel e Joezé e Jazobeão, os Coraitas. Primeiras Crônicas 12:7. E Joela e Zebadias, filhos de Jeorão, de Gedó. Primeiras Crônicas 12:8. E dos Gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Primeiras Crônicas 12:9. Ezé, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. Primeiras Crônicas 12:10. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto. Primeiras Crônicas 12:11. Atai, o sexto, Eliel, o sétimo. Primeiras Crônicas 12:12. Joanã, o oitavo, Elzabede, o nono. Primeiras Crônicas 12:13. Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Primeiras Crônicas 12:14. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Primeiras Crônicas 12:15. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os vales para o oriente e para o ocidente. Primeiras Crônicas 12:16. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. Primeiras Crônicas 12:17. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vos vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Primeiras Crônicas 12:18. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, o filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Segundas Crônicas 12:19. Também de Manassés, alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram. Com conselho o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça, passará a Saul, seu senhor. Primeiras Crônicas 12:20. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés, Adna e Josabade e Gediael, e Micael e Josabade, e Eliú e Ziletai,
chefes de milhares dos de Manassés. 1 Crônicas 12, 21. E esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. 1 Crônicas 12, 22. Porque naquele tempo, de dia em dia, vieram a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Os que vieram a Davi em Hebrom. 1 Crônicas 12, 23. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. 1 Crônicas 12, 24. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. 1 Crônicas 12, 25. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. 1 Crônicas 12, 26. Dos filhos de Levi, 4.600. 1 Crônicas 12, 27. Joaida, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. 1 Crônicas 12, 28. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. 1 Crônicas 12, 29. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. 1 Crônicas 12, 30. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. 1 Crônicas 12, 31. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Zacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. 1 Crônicas 12, 33. De Zebulun, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros, para ordenarem uma batalha com coração constante. 1 Crônicas 12, 34. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. 1 Crônicas 12, 35. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. 1 Crônicas 12, 36. De Assé, os que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. 1 Crônicas 12, 37. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. 1 Crônicas 12, 38. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar Davi, rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. 1 Crônicas 12, 39. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. 1 Crônicas 12, 40. E também seus vizinhos, de mais perto, até Isacar e Zebulun e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Bem, façamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 12 do livro de 1 Crônicas da Bíblia Sagrada. Diz assim, com relação ao versículo 1, 12, 1. Os valentes das tribos de Benjamim e Gade. O apoio a Davi era tão grande que os homens de Benjamim, a tribo de Saul, juraram lealdade a Davi, enquanto Saul ainda era rei. A ênfase aqui não é sobre a oposição de Saul a Davi, mas sobre a lealdade de Benjamim a este último. 1 Crônicas 12, entre os versículos 16 e 18, o comentário é o seguinte. Amassai era o chefe dos capitães do exército de Davi.
Suas palavras correspondem ao modo como o cronista descreve o apoio total de Israel a Davi desde o início. O nome Amassai pode ser uma alusão a Amassa, comandante do exército de Absalão. O contraste com a deslealdade de Amassa a Davi serve para ressaltar a lealdade de Amassai de todo o Israel a Davi. 1 Crônicas 12, com relação ao versículo 19, o comentário é o seguinte: os homens de Manassés se juntaram ao exército de Davi em Ziclag. Aqui o nome de Manassés provavelmente representa as tribos do norte. As tribos mais próximas de Judá já haviam oferecido seu apoio e agora as mais distantes fazem o mesmo. Todo Israel se declarou leal a Davi. Aleluias. E com relação ao versículo 22, o comentário é o seguinte: o exército de Davi era o exército de Deus, assim como as vitórias de Davi eram vitórias de Deus. O exército de Deus é formado apenas por aqueles que são leais ao Senhor. Semelhantemente, o exército de Davi exigia devoção total ao seu rei. Com relação aos versículos de 23 a 37, o comentário é o seguinte: 12 divisões do exército de Davi em Hebrom são apresentadas, uma vez que Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés formavam uma divisão na Transjordânia. As 12 divisões representavam todo Israel. Os estudiosos continuam a apresentar diferentes explicações para o grande número de soldados em cada divisão. Talvez esses números não reflitam totais, mas identifiquem líderes militares. Neste caso, a tradução seria 6 comandantes de 1.800 e 8 comandantes de 100 armados para a peleja. Não obstante, os números apresentados em crônicas mostram inequivocamente o apoio total e irrestrito de Israel a Davi. Bem, encerramos assim a leitura do capítulo 12 do livro de 1 Crônicas da Bíblia Sagrada. Bem, eu vou apresentar aqui agora para vocês uns números que traduzem muita tristeza. Hoje, 23 de março de 2020, já foram identificados no Brasil 1.546 pessoas contaminadas com Covid-19, das quais 26 já foram a óbito. Esses são os dados recolhidos no Google há pouco, né? Então, é uma triste realidade, né? Nós estamos vivendo dias assim que nunca imaginaríamos que pudéssemos viver. Estamos em quarentena, em nossas casas, sem podermos nos deslocar para o trabalho. Não pode haver aglomerações nas ruas. As pessoas estão em sua casa assim o dia inteiro, né? Procurando se ocupar de várias formas. Na verdade, tentando desfrutar um pouco, né, do corre-corre do dia a dia. Também tem surgido a oportunidade de pais e filhos conviverem mais, não é isso? Muitos cristãos estão de joelho, em jejum, orando, meditando. Tudo isso que aconteceu tem um lado muito ruim, né? Mas tem um lado também muito bom, que são esses aspectos que eu levantei. O povo está buscando mais o Senhor, em jejum, em oração, em louvor, né? As famílias estão mais próximas, convivendo, dialogando, né? Passando o dia juntos, né? E estamos realmente assim, apreensivos, sem saber o que poderá ainda vir, né? Mas o Senhor diz aqui em Filipenses 4, versículos 6 e 7, na Bíblia Sagrada, né? O Senhor diz assim: não vos inquieteis com coisa alguma, né? Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Deixa eu ver essa versão aqui. Diz assim, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, é verdade, nós estamos mesmo em busca de paz, né? Aqui tem escrito assim, você pode ter, realmente. Estamos buscando no Senhor, né? Que Ele entre com providência nessa situação e que Ele realmente possa trazer paz nos nossos corações, né? Para que possamos atravessar esses dias difíceis, né? Mas na presença do Senhor, por mais difícil que seja essa situação, nós encontramos a paz necessária para poder prosseguir. Aqui nessa Bíblia, que temos a harpa vivada e corinhos, há um hino, né? Que é o hino 636, que diz assim, por nossa pátria oramos, né? Na verdade, eu não conheço a letra dessa música, a melodia, a melodia, mas diz assim a letra, né? Por nossa pátria oramos a Ti, ou seja, pelo nosso Brasil, Senhor, oramos a Ti. Não só pelo Brasil, pelas outras nações também, mas pelo fato de sermos brasileiros, estamos hoje orando pelo Brasil. Mas nós estendemos essa oração para todas as nações. Supremo Deus, por nosso lar clamamos a Ti, ó Rei dos céus. É verdade, estamos clamando nos nossos lares, porque os cultos nas igrejas foram suspensos. Não é que as igrejas tenham sido fechadas, elas jamais se fecharão. Os cultos estão suspensos, né? E então estamos o quê? Clamando dos nossos lares. Bendize a vida pastoril, governa o brio senhorio, modera a lida mercantil. Deus salve a pátria. Deus salve o nosso Brasil. Da pátria que nos deste, desvie tua mão, desgraças, fome e peste, perfídia e sedição. Sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial, e dá-nos graça divinal. Deus salve a pátria, Deus salve o Brasil. Realmente aqui, né? Nós estamos clamando por isso. Desvie tua mão do nosso Brasil das desgraças, da fome e peste, perfídia e sedição. Poxa, esse hino deve ter sido escrito há mais de 100 anos atrás, né? E realmente ele continua sendo totalmente válido. Vejamos a estrofe 3. Dá-nos real civismo, fiel, constante, audaz. Promove o cristianismo do príncipe da paz. Da pátria afasta crenças vãs. Derrama bênçãos temporãs. Dominem só doutrinas sãs. Deus salve a pátria. Deus salve o nosso Brasil. Estrofe 4. A tua igreja inflama com zelo e terno amor, e seja o seu programa cumprido com vigor. Então, os salvos de Jesus, lutando firmes pela cruz, difundirão de Cristo a luz por toda a pátria. Amém. Assina JGR e JB, né? Então, nós estaremos sempre atualizando esses dados, né? Na esperança de que esses números realmente possam cair a cada dia, né? Senhor, abençoa o nosso Brasil. Senhor, nos livra dessa peste. Senhor, visita todas as nações também que foram atingidas por esse vírus. Ó Senhor, entra com providência, manda anjos mesmo no mundo espiritual, para que possam destruir esses vírus. Capacita a mente dos cientistas que estão à frente dessas investigações, coletando análises, coletando amostras de sangue, analisando nos computadores, vendo as reações bioquímicas que esse vírus produz, a velocidade com que ele se desloca, se propaga, se multiplica. Que os cientistas possam conhecer mais desse inimigo, porque quanto mais conhecemos o inimigo, é que podemos então encontrar estratégias para poder atacá-lo e destruí-lo. Toda ação satânica sobre esse vírus, seja esse vírus Covid-19, seja anulada agora em nome de Jesus, como tantos cristãos estão orando por isso, em nome de Jesus. Toma também, Senhor, a vida dos médicos, dos enfermeiros, as pessoas que trabalham na higienização dos hospitais, na
na parte de suprimento, na parte de administração. Toma todo, Senhor, protege, não deixa que esse vírus venha ceifar essas vidas, meu Pai. Senhor, entra com providência, muda esse quadro, Senhor. O Senhor é o único que pode realmente restaurar essa paz de forma sobrenatural. Capacita o governo de Bolsonaro, Senhor, do presidente Bolsonaro, o ministro da Saúde e toda a sua equipe, para que ações efetivas realmente tenham efeito e venham mudar esse quadro que é realmente assim muito preocupante. Todas as divisões políticas, todas as divergências, né, que possam existir entre os homens que estão no poder, levando essa situação, né, à frente, procurando uma solução, que sejam exterminadas, que haja concordância, que haja um só pensamento, que haja um só coração por essa causa, né? Como nós acabamos de ler aqui. Aqueles que estavam com Davi, né? O termo eles estavam com o coração por inteiro, não é isso? Então, eles estavam com o coração por inteiro. E realmente, mesmo aqueles que não votaram no presidente Bolsonaro, que gostariam que o Haddad estivesse no poder, mesmo assim, esses possam esquecer essas preferências políticas nesse momento e que possam todos se unir em um só coração, em um só pensamento, em uma só ação, para combater esse inimigo, porque se a casa está dividida, como diz a palavra do Senhor, né? Ela não prosperará. Então precisa haver unidade no Brasil entre a política, né, as pessoas ligadas à saúde, né, a comunidade como todo o povo. Tem que haver realmente assim, deve haver submissão mesmo da população em relação às orientações, né, do Ministério da Saúde. Então tem que haver unidade para que possamos então nos fortalecer e destruir esse inimigo. Bem, meu nome é Lúcia Marques e o meu canal A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Vamos guardar esses dados aqui, na esperança de que cada dia mais esse número vai diminuir em progressão geométrica, eu creio. A paz do Senhor para todos nós.